Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com um canal da revista Oeste, todos os créditos ao canal deles. O link do canal deles está na descrição, no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Sem muitas enrolações, vamos pro vídeo. Cancelou o depoimento do senador Flávio Bolsonaro no inquérito que investiga a suposta calúnia contra o presidente Lula. A defesa apresentou esclarecimentos por escrito à Polícia Federal e solicitou que o depoimento fosse dispensado. A investigação tem como base uma publicação feita pelo senador nas redes sociais em janeiro deste ano. A Polícia Federal afirma que a postagem atribuiu falsamente crimes ao presidente Lula. A defesa de Flávio Bolsonaro nega a existência de calúnia e afirma que a publicação foi interpretada de forma equivocada. Agora, a Polícia Federal vai analisar os esclarecimentos apresentados para decidir se eles são suficientes para a continuidade da investigação. Ludmila Lins Grilo, muito boa noite, seja bem-vinda em Oeste Sem Filtro. Hoje, então, havia um depoimento marcado para o senador Flávio Bolsonaro, foi adiado, os advogados, então, apresentaram os esclarecimentos por escrito. Esse documento foi encaminhado à Polícia Federal e também ao Supremo Tribunal Federal. E agora, Ludmila, só para explicar para a nossa audiência, a Polícia Federal pode ainda, eventualmente, solicitar um depoimento ou pode aceitar os esclarecimentos, as justificativas que foram apresentadas por escrito, por exemplo? Boa noite. Boa noite, Paula, tudo bem? Boa noite, Ana. Boa noite, Augusto, Pioto e toda a audiência da Oeste Sem Filtro. Bom, vamos lá. Primeira coisa que o público precisa entender é que se trata de um inquérito. E o inquérito não tem o chamado contraditório. O inquérito ali, o delegado ele vai ouvir as pessoas que ele considera prudente, adequadas de serem ouvidas, para chegar ali uma conclusão, se vai indiciar ou se não vai indiciar, para posteriormente encaminhar para o Ministério Público por oferecimento de eventual denúncia. Então, por enquanto, o Flávio Bolsonaro, ele é apenas um investigado, não existe um processo em curso. Então, na verdade, o Flávio Bolsonaro sequer precisaria comparecer. Ele tem o direito, inclusive, de não comparecer, diferente da testemunha. O Flávio ele não está sendo ouvido como testemunha, ele está sendo ouvido como investigado. São duas posições processuais completamente diferentes. Então, a testemunha, quando ela é chamada a ser ouvida, ela tem que ir, ela não pode faltar, e ela não pode faltar com a verdade, ela tem a obrigação, o dever de dizer a verdade. O investigado, ou depois o réu, caso ele seja processado, ele não tem o dever de dizer a verdade. Ele pode, inclusive, ficar em silêncio, se ele quiser. Então, ele não precisa comparecer. Se comparecer, ele pode requerer o direito ao silêncio. Então, essa nova modalidade aí que o delegado concedeu ao Flávio de poder entregar a sua fala por escrito, na verdade é uma discricionariedade do delegado. Ele está pensando o seguinte: essa modalidade existe para as testemunhas, está no artigo 221 do Código de Processo Penal. As testemunhas podem, determinadas, né, quando elas ocupam cargo de alta autoridade, o presidente da República, senadores, que é o caso do Flávio, deputados, eles podem optar por entregar os seus testemunhos por escrito, mas isso não existe para quem é investigado. Então, ali o delegado ele deve ter feito o seguinte cálculo: bom, se o Flávio ele não seria nem obrigado a vir falar, vir se defender, ele vem se quiser, então eu posso abrir aqui uma exceção e posso permitir que ele apresente a sua defesa aqui, a sua defesa não, porque ainda não é um processo, né? Apresente a sua versão dos fatos por escrito. Então, eu penso que esse foi o raciocínio do delegado. Então, eu não vejo, num primeiro momento, nenhuma irregularidade, nem prejuízo para o Flávio. O que existe de prejuízo para o Flávio, claro, é a própria situação em si. Porque, na verdade, ele, como senador, ele jamais poderia estar sendo constrangido a apresentar depoimentos sobre algo que ele disse. Ele tem a imunidade material, ele pode falar o que bem entender, a Constituição dá essa prerrogativa para ele, a imunidade material, por qualquer palavra, voto ou opinião. Então, ele pode falar o que quiser. Então, ele nunca deveria estar sendo constrangido para dar explicações sobre algo que ele falou ou escreveu.
Adalberto Piotto, boa noite, seja bem-vinda. Ludmila, na avaliação dela, né, não há nenhuma irregularidade, então, da apresentação desses esclarecimentos por escrito, em vez do depoimento pessoal, Piotto, mas só para a gente refrescar a memória também da nossa audiência, porque é tanta informação, essa ação por suposta calúnia contra o presidente Lula, essa investigação, esse inquérito, foi aberto em razão de uma publicação do senador Flávio Bolsonaro, ainda no dia 3 de janeiro de 2026, quando da captura do ditador Nicolás Maduro na Venezuela. Está aí esse tweet, essa declaração na Rede X. Ele escreveu o seguinte: Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo, tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas, e ali ele cola, né? Ele utiliza duas reportagens justamente sobre a captura de Nicolás Maduro pelo governo do presidente americano Donald Trump. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Ludmila, Ana, todos que nos acompanham. O que o Flávio faz ali? Uma previsão. Lula será delatado. E o relaciona ao Foro de São Paulo, que é uma coisa, assim, criada pelo Lula. E menciona, claro, a prisão do Maduro, que, uma vez preso, pode, sim, delatar. É só isso. E a Polícia Federal está perdendo tempo com isso a mando do ministro Alexandre de Moraes. O Brasil com uma série de coisas por discutir e está perdendo tempo com isso. Primeiro que isso é do jogo político, essa discussão do jogo político e está nas redes sociais, como estaria, digamos, numa conversa nos bares de esquina nas eleições dos anos 80, por exemplo. É só a forma digital. Não muda muita coisa, não. Mas, de novo, a gente está perdendo tempo com isso. É uma previsão, é alguém que está no pleito eleitoral, na discussão política. O Lula pegou e acusou pessoas de genocida, de fascistas, de nazistas, muito mais grave, até porque ele desconhece a origem do termo ou completamente atropela o termo sem se preocupar com a dor de quem realmente sofreu pelo fascismo e nazismo ou quem foi vítima de genocídio. E não aconteceu nada com o Lula. Sem contar tudo que falaram do ex-presidente Bolsonaro na época, né? Inclusive a história do genocida. Mas vamos lá, isso daqui, essa é a discussão? Vamos lá, né? O Brasil tem pressa e tem muita coisa por fazer, né? Augusto Nunes, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula, Piotto, meu amigo, Ludmila, bem-vinda, Ana, minha parceira, boa noite a você que nos acompanha. Olha, para você entrar com uma ação alegando crime contra a sua honra, para começo de conversa tem que ser um homem honrado. Tem que ter uma honradez a defender. Segundo, político, meu Deus do céu, é a mesma coisa que um juiz de futebol processar um torcedor que o chamou de juiz ladrão durante o jogo. Isso daí faz parte da política. No caso, eu não vejo nenhum tipo de calúnia e, repito, o Lula devia evitar a piada pronta, né? Um homem que não tem honra, um ladrão, não pode processar alguém por crime contra a honra. E a defesa do pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que rejeite o pedido da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV. A ação questiona um vídeo produzido... É o nome, exatamente. Produzido com inteligência artificial que foi exibido durante a Convenção Nacional do PL. Os advogados afirmam que o vídeo não faz pedido explícito de voto, nem cita a eleição, a data da votação ou o cargo disputado. Também sustentam que as convenções partidárias são espaço destinado à apresentação de lideranças, projetos e pedidos de apoio político. A defesa também afirma que a manifestação de apoio entre lideranças políticas é uma prática comum. E para reforçar esse argumento, a defesa também anexou à ação imagens da campanha Lula é Haddad, de 2018, como exemplo da transferência de apoio político. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Deixa essa foto aí que é interessante. Aí, a Gleisi Hoffmann utilizando uma máscara do Lula, não sei quem é que estava ao lado dela ali, mas o próprio Fernando Haddad, que era então candidato à presidência da República, Ana, topou usar essa máscara do presidente Lula, exatamente, que estava preso, Ana. Então a gente traz agora o que diz a defesa de Flávio Bolsonaro em relação a esse vídeo feito por inteligência artificial do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi usado na convenção no fim de semana. A gente lembra, acho que foi o Piotto também, que trouxe, foi feito um outro vídeo por inteligência artificial do próprio Jair Bolsonaro pedindo votos ao Lula. Claro que era uma ironia feita pela oposição, mas ninguém sabe quem é que fez, qual é a autoria
desse Esse vídeo... é criminoso pela lei. Exatamente, mas Claro. como é que vai ser feita a responsabilização, Claro. né, de quem fez esses vídeos? Boa noite, seja bem-vinda, Ana. Boa noite, Paula, querida Ludmila, boa noite, Piotr, querido mestre Augusto, boa noite à nossa audiência. Paula, o problema, o Augusto falou exatamente o que eu estava pensando, Brasil da Esperança, né? Coligação, grupo, comissão de escola de samba, sei lá como eles chamaram, né? Coligação, Brasil da Esperança, que esperança? Esperança de jogar o país no buraco, porque pior do que já está nas mãos do PT e já há quantos anos, né? E curioso que as peças de campanha agora, elas falam em uma recuperação. Peraí, como recuperação? Vocês estiveram 20 anos no poder, aí teve um tempo ali de, né, 1 ano e pouco do Michel Temer, depois 4 anos de Jair Bolsonaro, aí mais 4 anos de Lula. Então, Brasil de que esperança, meu Deus! Agora, o problema, Paula, dessas regras do TSE de uso de inteligência artificial, o que pode, o que não pode, é que a gente já sabe mais ou menos esse roteiro e dá um pouco de medo, porque a gente sabe que para a direita não pode nada e para a esquerda pode tudo. Basicamente, o resumo é esse. 2022 foi assim, né? O Flávio, vocês estavam falando da postagem do Flávio, o Flávio falando sobre a captura de Nicolás Maduro, inclusive disse ali eleições fraudadas, se referindo às eleições da Venezuela. Há 2 semanas, há pouco mais de 10 dias, Donald Trump mostrou aqui numa comunicação, numa mensagem para toda a nação, documentos da CIA que comprovam exatamente que as eleições da Venezuela foram, sim, fraudadas, ou seja, como que vai ser essa análise do que pode ser dito em 2022? Nós fomos proibidos de dizer que o Lula era amigo de ditador, que ele era amigo do Daniel Ortega, que ele era amigo do Nicolás Maduro, coisas absolutamente óbvias. E aí vem a questão do TSE, da nossa jabuticaba eleitoral. Porque além, como se não fosse horrível e péssimo para a nação, um Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte completamente política, agora há um puxadinho político para o Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, dali a gente sabe que pode sair apenas decisões políticas. Para um lado vale tudo e para o outro lado não vale nada. Lembrando que na última eleição usaram não apenas essas máscaras, Paula, mas usaram entrevistas antigas aliás, na penúltima eleição do Haddad, né? Usaram entrevistas antigas do Lula, usaram áudios antigos do Lula. Ou seja, será que nós vamos acreditar que o Tribunal Superior Eleitoral será justo? Acho que essa pergunta acaba ficando um pouco retórica. Paulo. Deixa eu ouvir a Ludmila a respeito, porque o presidente do TSE, o ministro Cássio Nunes Marques, concedeu uma entrevista ao Estadão logo depois da convenção do PL a respeito desse vídeo usado com inteligência artificial do ex-presidente Jair Bolsonaro, esclareceu que sim, é permitido o uso de inteligência artificial em campanhas eleitorais, o que não pode é prejudicar candidatos ou outras pessoas. Ludmila, até ontem nós comentamos aqui que muito provavelmente, né, a campanha, o departamento, ali, a coordenação jurídica da campanha do Flávio deve ter estudado muito bem para poder utilizar o vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a convenção. Essa coordenação de campanha jurídica é da Cláudia Bucchianeri, que foi inclusive ministra do TSE e hoje coordena a parte jurídica da campanha do Flávio. Sim, aquele vídeo que eles transmitiram lá na convenção do PL com o Bolsonaro, né, áudio e imagem, estava perfeitamente de acordo com as regras eleitorais. As resoluções do TSE falam que o conteúdo sintético, eles usam essa expressão, conteúdo sintético, que significa inteligência artificial. O conteúdo sintético, ele é permitido desde que, essa exceção está na lei, desde que, essa exceção não, desculpa, condição, desde que seja expressamente
colocado ao público que se trata de conteúdo produzido por inteligência artificial. Então, o que você não pode fazer é criar uma deepfake, que é o que dizem, né, aquele conteúdo nocivo utilizado para enganar, com essa finalidade eleitoral e enganar o público. Então, a própria lei eleitoral fala: pode utilizar a inteligência artificial desde que seja expressamente alertado isso ao público. Tem que fazer o disclaimer antes. E o Cássio, ele sabe muito bem disso, só que ele, na entrevista que ele deu ao Estadão, deu para ver que ele estava um pouco prudente em relação ao que ele poderia falar, porque, de fato, ele não pode opinar sobre um caso específico, especialmente um caso que vai cair na mão dele. Ele já foi sorteado ali, o relator desse caso no TSE. Ele não pode dar opinião, ele não pode adiantar o voto dele perante o público. Então, ele foi bastante prudente e ele respondeu assim, ele respondeu genericamente. Alguém perguntou para ele, a inteligência artificial e tal, ele falou, olha, eu não vou falar sobre processos em específico, ele não pode fazer isso, mas posso falar genericamente o que diz a lei eleitoral. E o que diz a lei eleitoral é que pode sim utilizar, desde que não seja para enganar, porque tem uma diferença entre a deepfake e o conteúdo sintético. A deepfake é um conteúdo sintético, só que feito para enganar. Então, toda deepfake é um conteúdo sintético, mas nem todo conteúdo sintético é uma deepfake, porque nem tudo que é feito com inteligência artificial é feito para enganar. Muitas coisas você faz para esclarecimentos ao público, vídeos informativos. Nem tudo que é feito com IA é feito para enganar, pelo contrário, a IA veio aí para ajudar nas tarefas do dia a dia, as empresas, enfim, quem lida com audiovisual está sendo muito beneficiado com isso. Então, nem todo conteúdo sintético é uma deepfake. A deepfake, sim, feita para enganar, ela é proibida pela legislação e tem consequências eleitorais. No caso do Flávio, o próprio vídeo já abre dizendo: eu não sou o Bolsonaro, eu sou um avatar criado por inteligência artificial. Então, ali o dolo está descartado, porque desde o princípio todo mundo já entendeu, né? O vídeo já se fez claro nesse sentido. E Ludmila, só mais uma questão. Tem gente que alega que poderia ter havido ali violação das medidas restritivas que foram impostas pelo ministro Alexandre de Moraes ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que você avalia essa questão? Bom, no caso, o Bolsonaro está proibido de utilizar redes sociais por ele próprio ou por interpostas pessoas. Ele está proibido de ter o contato com o mundo, né? O que é algo absurdo. Nunca o Alexandre de Moraes poderia ter dado uma decisão dessa, nem contra o Bolsonaro e nem contra ninguém. Ninguém pode ser proibido de falar ao mundo, de ter contato com o mundo externo. E o Bolsonaro, né, por ser o Bolsonaro, ele foi a única pessoa do Brasil, creio eu, que teve contra si esse tipo de medida absolutamente restritiva e digna das piores ditaduras. Mas, enfim, essa é a restrição do Bolsonaro. Ele não pode ter contato com o mundo exterior, não pode expressar sua opinião política e tudo mais. O Bolsonaro, como ele é condenado pela justiça criminal, ele é um condenado criminal, a gente sabe que é uma condenação injusta, mas enfim, o fato é que hoje está em vigor uma condenação criminal contra ele está cumprindo pena. E o artigo 15, inciso 3 da Constituição, diz que todo aquele condenado com trânsito em julgado, ele fica com os seus direitos políticos suspensos até que ele cumpra totalmente a pena dele, o que não é o caso do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro está com os direitos políticos suspensos. O que significa isso? Ele não pode votar nem ser votado. Ele não tem capacidade eleitoral ativa e nem passiva. Mas é só isso. Isso não significa a ausência de liberdade de expressão. Ele, em tese, ele poderia, se a gente não tivesse numa ditadura, ele poderia expressar a opinião dele, expressar que ele tem preferência pelo candidato A, pelo candidato B, C, pelo filho dele, pelo que ele quiser. Só que a gente está na ditadura e ele não pode fazer isso. Então vamos só comparar o que o Alexandre de Moraes proibiu com o que aconteceu. Ele utilizou-se das redes sociais. Fala, meu pessoal. Estamos aqui no Conexão Política Internacional em desequilíbrio
Lula abre crise com o Paraguai e pode abalar mais uma relação diplomática. Declarações do presidente brasileiro provocam reações de autoridades paraguaias e abrem tensão bilateral após uma série de embates com Donald Trump, além de uma semana em que o governo federal já havia convocado o embaixador argentino para protestar as declarações de Jair Miller na conversão do PL. O presidente brasileiro abriu uma nova frente a atrito diplomática, desta vez com o Paraguai. A crise nasceu uma frase dita na sexta-feira, dia 24, no interior de São Paulo, quando Lula defendia investimentos militares. No entanto, gostamos da paz, mas não podemos esquecer que um belo dia o Paraguai decidiu invadir o Brasil. A afirmação ignorou a cadeia histórica que antecedeu o conflito e foi recebida em Assunção com tentativa de descrever pontos mais traumáticos da história do Paraguai. O presidente da Câmara dos Deputados do Paraguai, Raul Lateral, partido colaborador, reagiu em comunicado à instituição publicada neste domingo. Lula, você está falando com leveza excessiva sobre o maior tragédia da nossa história, o maior genocídio do nosso continente, descreveu a guerra da Tríplice Aliança. Teve seu início com a intervenção militar do Brasil no Uruguai e deixou o Paraguai devastado, com a perda de cerca de 60% da população e 90% dos homens. Deputado Rubim, da oposição, foi além e julgou que, enquanto eu representar o meu país, defenderei com bravura e interesse na pátria. Se não podemos responder com firmeza à estupidez de Lula, disse menos seremos capazes de negociar coragem o nosso excelente energético. O garantir a nossa navegação hidrogênio depois da guerra é o complexo. O Brasil saqueou a capital, violou nossas mulheres e tomou o Palácio de Lopes. Hoje a nossa história nos exige romper com essa tendência. Querer distorcer a nossa história não é algo menor que cara consente. A crise com o Paraguai tem dois agravantes. O primeiro é o Brasil já arcovia com atrito aberto com os Estados Unidos, que formalizando tarifaço de 25% sobre os produtos brasileiros em 22 de junho, e com a Argentina, cujo embaixador foi convocado após declarações de Miller. No segundo agravante, declarações sobre excedente energético na usina binacional.